E aí, pessoal, vamos seguindo aqui com a nossa aula de eletroquímica, tá? Na nossa última aula a gente falou sobre pilhas, a gente viu como calcular o potencial de uma pilha, certo? Que a gente chama de DDP. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo de reação que usa eletricidade para transferência de elétrons, transferência de elétrons, que é a eletrólise, tá? A eletrólise, ela é uma reação elétrica provocada. Como assim, professor? Uma reação elétrica provocada. Olha só, todos aqueles exemplos que a gente viu de pilhas, a gente falou sobre as pilhas, a gente viu metal com um perdendo elétrons, o outro recebendo elétrons, aquelas são reações espontâneas, certo? Aquelas são reações onde, a partir do momento em que você coloca um metal junto com o outro, conecta eles através do fio, a diferença de potencial deles faz com que um esteja disposto a dar os elétrons e o outro esteja disposto a receber os elétrons. Isso é uma coisa espontânea. Tanto é que em reações químicas de transferência de elétrons, que vai gerar uma corrente elétrica espontânea, elas sempre vão dar um DDP positivo. Os exemplos que a gente viu na nossa aula são exemplos de pilhas que têm aquele cálculo de DDP positivo, ou seja, são reações naturais. Mesmo que elas tenham um DDP muito baixo ou um DDP mais alto, são reações que acontecem pelo simples fato de você reunir aqueles elementos. Agora, na natureza, existem alguns elementos que eles não estão dispostos a conduzir eletricidade um com o outro, que eles ficam neutros. No momento em que você reúne eles dois, eles não conduzem carga, eles ficam neutros. A gente chama então isso de, quando a gente provoca que esses elementos que estavam neutros causem uma reação, a gente chama de eletrólise, certo? É quando se usa a eletricidade para quebrar alguma coisa. Então, quando você envia uma carga elétrica para poder quebrar uma ligação em vários pedaços, a gente tem uma eletrólise. É como se você tivesse um reator, tá? Como se você tivesse um espaço, olha só. E aí você tivesse eletrodos, um eletrodo positivo, outro eletrodo negativo, e aqui dentro você tem algum composto que seja, tá? Vamos supor que seja o NaCl. O NaCl, certo? Eles estão ligados, ó, através de uma ligação iônica, e eles estão em perfeito equilíbrio. Eles estão com os seus NOx em zero. E aí o que é que você faz? Você faz com que esses dois eletrodos, de forma não espontânea, gerem uma carga elétrica um com o outro, você dá um choque nesse NaCl e esse choque ele vai atingir diretamente essa ligação que une os dois. E aí vai separar os dois compostos, fazendo com que o NaCl se separe em Na mais e Cl menos. Perceba que quando eles estavam juntos, olha só, Na mais Cl menos, o mais de um anulava o menos do outro. Então, quando eles estavam juntos, não existia carga elétrica, eles estavam neutros, eles estavam eletricamente neutros. Agora, em que você quebrou a carga elétrica deles, então você tem um Na com carga elétrica positiva sobrando e você tem um Cl com carga elétrica negativa sobrando. O que é que vai acontecer? Esse Na com carga elétrica positiva, ele vai se grudar nesse eletrodo que tem carga negativa, porque positivo se junta com negativo, e o Cl, que agora tem carga elétrica negativa, ele vai se juntar com esse eletrodo positivo. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente pegou um composto que a gente não queria, que era o sal, NaCl, cloreto de sódio, e para a gente poder obter o cloro e a gente poder obter o sódio separadamente, a gente deu eletricidade para quebrar, certo? Sempre que você vê alguma coisa lise, eletrólise, fotólise, pirólise, hidrólise, nós estamos falando sobre uma quebra, nós estamos falando sobre uma reação que se quebrou. Então, o que é que acontece? Você vai ter o uso da eletricidade forçadamente em uma reação, em um composto, para poder quebrar esse composto. Um desses exemplos é a bauxita, olha só. A bauxita é um mineral que ele é feito de alumínio. Opa, ficou muito grande. Será que esse exagero? Al2 O3 e ele é no estado mineral, se uma pedrona mesmo, certo?
E dessa bauxita a gente consegue extrair o alumínio, certo? Então, você quer o alumínio, você não quer a bauxita. Do mesmo jeito que lá a gente tinha o sal, e a gente não queria o sal, a gente queria o Na, a gente queria o Cl. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar essa bauxita, você vai colocar ela em uma bateria com um eletrodo, um lado negativo, um eletrodo com um lado positivo, e aqui dentro você coloca a grande molécula e a L2O3, a bauxita, certo? O que é que acontece? Quando você desferir uma carga elétrica, você vai quebrar essa ligação entre eles. Então você vai ter o Al, que é um metal, e você vai ter o oxigênio, que é um não metal. O que é que acontece, pessoal? É uma coisa que vocês precisam saber. Olha só, os metais, quando eles ficam no seu estado natural, quando você quebra ele, ele vai ficar no seu estado natural. O estado natural de um metal é sempre a versão dele pura. Então, o Al ele vai virar Al normal. Enquanto o oxigênio é um não metal. Não metal. E os não metais, o estado natural deles é o estado gasoso. Então, o oxigênio vai se quebrar no estado gasoso, que é o O2, certo? E aí eles vão se quebrar em positivo e negativo. Então, o Al positivo vai se juntar com o eletrodo negativo e vai virar o alumínio metálico, o alumínio puro, enquanto o oxigênio vai se juntar com o eletrodo positivo e vai se tornar o gás oxigênio, que é o O2, que os não metais viram. Então, nesse eletrodo aqui, você vai ter um acúmulo de alumínio. O que é que a gente quer? A gente quer alumínio, certo? Então, você vai ter aqui o alumínio separado da bauxita. Então, você vai poder ter grandes quantidades de alumínio para usar na indústria, na produção de latinhas. Então, qual foi a reação que a gente teve aqui? Olha só, a gente tinha o Al2O3, a gente sabe que ele se quebrou, tá? Ele se quebrou em Al puro mais oxigênio 2. Isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Vocês não podem esquecer. Os metais, todos os elementos químicos que são metais, quando eles sofrem eletrólise, eles se quebram, eles ficam na sua forma pura. Seja o alumínio, seja o cobre, seja o zinco, eles vão ficar no seu formato puro, só eles. Enquanto os não metais, eles sempre vão ficar no estado gasoso. E o estado gasoso é o estado onde você tem duas moléculas iguais. Então, se for um não metal, ele vai virar o H2, ele vai virar o O2, ele vai virar o Cl2, certo? Aí eu tenho, então, a reação onde o alumínio e o oxigênio se quebraram da bauxita e o alumínio, como é metal, ficou sozinho, o oxigênio, como é um não metal, ficou uma versão 2. Veja que essa reação não está balanceada. Mas para balancear é simples. O alumínio aqui é 2, eu vou multiplicar esse por 2. O oxigênio aqui é 3, aqui eu tenho 2, eu posso multiplicar por 1,5 ou 3 sobre 2. 3 sobre 2, 1,5. 2 vezes 1,5, 3. Então, essa aqui é a reação da eletrólise, onde a gente quebrou a bauxita e transformou ela em alumínio puro e gás oxigênio, certo? Então, eletrólise, toda a reação eletroquímica que é provocada, ela não é natural. A gente dá um choque na bauxita para ela poder virar isso aqui, tá? Existem dois tipos de eletrólise. Existe a eletrólise pura, que é a eletrólise seca, chamada de eletrólise ígnea. E existe a eletrólise onde a água participa da reação, e aí a gente chama de eletrólise aquosa, certo? Então, eletrólise ígnea é a eletrólise seca. Eletrólise aquosa é quando você tem naquele tanque para gerar eletricidade, e você tem, para gerar não, para conduzir eletricidade, e você tem a presença de água, certo? Esses exemplos que a gente viu foram de eletrólise ígnea, a gente não colocou a água em nenhum momento. Mas então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários e até a próxima aula.